Nos últimos dias, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou uma taxação de 50% sobre produtos brasileiros. E o mais surpreendente não foi a medida em si, mas a reação de parte do público brasileiro. Em vez de indignação, vimos aplausos. Em vez de protestos, vimos comemoração. Por quê? Esse vídeo é um mergulho psicológico e histórico em um fenômeno inquietante. Quando o patriotismo se torna idolatria e a identidade nacional é sacrificada no altar da submissão ao autoritarismo estrangeiro. Vamos falar sobre projeção, sombra, narcisismo coletivo e a cegueira emocional que transforma um político distante em salvador, enquanto o próprio país é desprezado. Donald Trump não é apenas um político. Ele é um arquétipo, representa o pai tirano que exige obediência, impõe regras à força e humilha quem considera fraco. Um homem que exibe, sem filtros, seu orgulho, sua vaidade, seu desprezo pelos fracassados e que transforma a mentira em espetáculo. E por mais absurdo que pareça, ele é adorado por isso. Mas por quê? Segundo a psicologia analítica de Jung, aquilo que não suportamos em nós, nossa fraqueza, nossa ignorância, nossa pequenez, é projetado no outro. E o contrário também é verdadeiro. Projetamos no outro aquilo que gostaríamos de ser. Trump encarna o poder, a impunidade, a arrogância triunfante. Ele pode errar, trapacear, mentir, e ainda assim é aplaudido. Ele é o que muitos gostariam de ser, mas jamais ousam. Em termos psicológicos, Trump é um espelho que reflete a sombra coletiva. E quem o segue com fervor não vê o homem, mas o reflexo idealizado de um ego ferido, faminto por grandeza, sedento por controle. O bolsonarismo bebe da mesma fonte. Bolsonaro, assim como Trump, projeta força por meio da brutalidade, simplicidade por meio da ignorância e carisma por meio do cinismo. O seguidor típico, não todos, mas os mais devotos, não busca política, busca um mito redentor. Um pai severo que coloca ordem, que castiga os inimigos e absolve os fiéis. É a velha estrutura arquetípica do Salvador, encarnada por um homem que diz: eu sou a solução. Confiem em mim. Só eu posso consertar o mundo. Mas por trás da idealização, há algo muito mais profundo. Um narcisismo ferido, coletivo, que precisa colar sua identidade a algo maior. E esse algo maior, quando é construído em cima do autoritarismo, sempre cobra um preço. Em 1950, após a derrota do Brasil para o Uruguai na final da Copa do Mundo, o dramaturgo Nelson Rodrigues escreveu sobre o que chamou de complexo de vira-latas, uma metáfora poderosa para o sentimento de inferioridade crônico que assombra o povo brasileiro. Segundo Rodrigues, o brasileiro se coloca sempre abaixo dos outros, especialmente dos estrangeiros, acreditando que tudo o que é nacional é, por definição, inferior. Não se trata apenas de autoestima fragilizada. É uma gente suja, uma gente que tem, você olha pra cara das pessoas e tem vontade de fugir, entendeu? E eu tenho horror de olhar pra essas pessoas e sacar que são do mesmo país que eu, entendeu? São brasileiros. Trata-se de uma estrutura psicológica coletiva, uma autoimagem empobrecida, marcada pela crença de que nada aqui presta. Nem a política, nem a ciência, nem o povo, nem a cultura. E é nesse terreno fértil de desesperança que líderes populistas constroem suas mitologias. Bolsonaro, assim como Trump, é o resultado de um desejo inconsciente, o desejo de negação. O desejo de apagar tudo o que é brasileiro e se alinhar a um ideal estrangeiro, especialmente americano, idealizado. A minha continência, a bandeira americana. Eu sou apaixonado por ele. Eu sou apaixonado pelo povo americano, pela política americana, pelo país que é os Estados Unidos.
Eu nunca neguei isso desde meu tempo de garoto. O Trump sempre soube disso. Sua postura, seus gestos, seu slogan copiado, Brasil acima de tudo, revelam esse desejo de se livrar da identidade nacional para vestir uma máscara de poder importada. É o mesmo padrão do vira-lata, rejeitar sua origem, admirar o opressor. Mas esse patriotismo é uma ilusão, porque não se ama o país, ama-se a ideia de um país que ainda não existe. Um país branco, cristão, rico, armado, masculino, sem críticas, sem minorias, exigindo espaço, sem passado escravocrata. Uma fantasia perigosa, construída à imagem do colonizador. No fundo, esse patriota odeia o Brasil real. Odeia o samba, odeia o carnaval, odeia o Nordeste, odeia a universidade, odeia a arte, odeia a cultura popular. Odeia o brasileiro comum porque ele é um lembrete vivo da própria origem que deseja esquecer. E isso tem implicações profundas. Jung dizia que aquilo que você nega te submete. Aquilo que você aceita te transforma. Quando um povo inteiro nega sua identidade, sua diversidade, sua história, ele se torna vulnerável à manipulação por figuras que oferecem uma versão limpa e autoritária da realidade. Supostamente melhor, mas construída sobre o auto-ódio e a exclusão. É por isso que o discurso autoritário é tão sedutor para quem sofre do complexo de vira-latas. Ele promete, finalmente, fazer do Brasil algo digno, nem que para isso seja preciso aniquilar tudo o que o Brasil é. Carl Gustav Jung nos alertou sobre um dos mecanismos mais perigosos da psique humana, a projeção da sombra. A sombra, em psicologia analítica, representa tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. Nossos impulsos reprimidos, nossas fragilidades, nossos medos, nossa raiva, nossa ignorância, tudo o que não aceitamos ser, mas somos. E o que fazemos com isso? Projetamos. Jogamos essa parte negada em outra pessoa, grupo ou figura simbólica. No coletivo, projetamos a sombra em líderes que encarnam o que mais tememos ou repudiamos, mas que, paradoxalmente, também exercem uma atração magnética. É por isso que tantas pessoas seguem figuras autoritárias, mesmo quando essas figuras representam tudo o que, racionalmente, dizem condenar. Ignorância, brutalidade, narcisismo, insensibilidade, desrespeito às instituições e à vida. Não seguem por consciência, seguem por identificação inconsciente. Freud já havia notado isso. O líder autoritário funciona como um ideal do ego para as massas. Alguém em quem projetamos não só nossa sombra, mas também nosso desejo infantil de proteção, força e onipotência. O pai tirânico que destrói em nome da ordem. Mas Jung foi além. Ele compreendeu que quando negamos a sombra, ela não desaparece, ela ganha autonomia. E quando projetada em alguém com carisma, essa sombra coletiva se torna uma força de destruição com o rosto humano. O mito nos oferece paralelos poderosos. Pense em Lúcifer, o portador da luz que se rebela contra Deus por orgulho e é lançado nas sombras. Em muitos sentidos, figuras como Trump ou Bolsonaro representam esse arquétipo invertido. Eles vêm como salvadores, mas estão banhados na escuridão do inconsciente coletivo. São vistos como heróis por quem já desistiu da luz, mas ainda não teve coragem de encarar a própria sombra. Outro exemplo, o Minotauro, o monstro aprisionado no labirinto de Creta, alimentado com sacrifícios humanos para que o povo permanecesse em paz. O monstro representa aquilo que a sociedade não quer encarar, seus excessos, suas falhas, seu lado primitivo. E enquanto não enfrentamos o Minotauro com consciência, como fez Teseu, continuaremos alimentando-o com medo e ignorância. Na política, seguimos o monstro que representa nosso medo mais íntimo, o de sermos fracos, perdidos, insignificantes. O discurso autoritário promete apagar essa dor.
Mas o preço é alto. Entregamos nossa liberdade em troca de uma ilusão de força. A sombra projetada ganha o poder que deveria ser nosso. E então nos tornamos vítimas de nossa própria recusa em amadurecer. Para Jung, o encontro com a própria sombra é o início da jornada de individuação. Mas a maioria prefere viver no conforto da inconsciência e, por isso, precisa de inimigos que representem aquilo que não tem coragem de ver em si. A idolatria ao líder autoritário é um culto à sombra não integrada. Não se trata de política, mas de psique. Não se trata de esquerda ou direita, mas de consciência versus cegueira. Enquanto não encararmos o que está no porão da alma coletiva, continuaremos a aplaudir monstros, desde que eles nos poupem de olhar para dentro. Em julho de 2025, o presidente Donald Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros. A medida foi justificada como uma retaliação à caça às bruxas movida contra seu aliado Jair Bolsonaro, além de um gesto simbólico contra o crescente alinhamento do Brasil ao BRICS. A justificativa oficial era política, mas os efeitos econômicos foram imediatos. O aumento de preços sobre exportações brasileiras, riscos a empregos e danos diretos a setores inteiros da economia nacional. Mas o que chamou mais atenção não foi o ato em si, protecionista, estratégico ou mesmo previsível dentro da lógica trumpista, e sim a resposta emocional de parte significativa dos bolsonaristas. Em vez de indignação ou defesa do interesse nacional, muitos seguidores celebraram o gesto como se fosse uma medalha de honra. Aplaudiram a sanção econômica como uma demonstração de lealdade mútua entre dois líderes incompreendidos. Nesse aplauso, vemos o retrato mais cru do preço psicológico da identificação cega com a figura do pai autoritário. Para compreender esse comportamento, é preciso recorrer à psicologia profunda e à psicanálise cultural. Segundo Erich Fromm, em Medo à Liberdade, há um impulso humano profundamente arraigado de se submeter a figuras fortes quando se sente perdido diante do caos. Essa submissão, porém, não é gratuita. Exige a renúncia à autonomia crítica e à capacidade de julgamento. O bolsonarista, ao ver Trump como um pai simbólico estrangeiro, aceita a punição como se ela fosse um gesto de amor duro, um castigo merecido por sua infidelidade ideológica. É o mesmo mecanismo observado por Wilhelm Reich em Psicologia de Massas do Fascismo, ao descrever a forma como massas autoritárias desenvolvem uma espécie de prazer masoquista ao serem punidas por seus líderes, desde que isso reafirme o pertencimento ao grupo idealizado. O líder pode destruir, oprimir ou explorar, e ainda assim será defendido, desde que a fantasia narcísica de força, pureza e destino comum permaneça intacta. A atitude de parte dos brasileiros diante dessa tarifa revela um traço ainda mais profundo: a dependência afetiva de uma validação externa, mesmo que ela venha sob a forma de desprezo. É o eco tardio da síndrome de vira-lata cunhada por Nelson Rodrigues, um complexo de inferioridade que se manifesta em aplausos ao colonizador, reverência ao estrangeiro e desprezo por tudo que seja nacional. Mas aqui o fenômeno se aprofunda. Não se trata mais apenas de um sentimento de inferioridade nacional. Trata-se de um processo de identificação com o agressor, como descreveu Anna Freud. O bolsonarista que aplaude Trump por prejudicar o Brasil está, na verdade, reafirmando seu pertencimento ao imaginário de uma nação idealizada. Os Estados Unidos como a Roma moderna, seu líder como imperador justiceiro, e o Brasil como um satélite de valores importados. Essa atitude não é apenas irracional, ela é sintomática. Ela revela um vazio de identidade coletiva que se projeta na figura do líder autoritário estrangeiro.
A crítica à esquerda nacional, ao STF ou ao BRICS não é baseada em análises geopolíticas consistentes, mas sim na rejeição simbólica de tudo que represente a autonomia brasileira. O bolsonarismo, nesse sentido, não é apenas um movimento político, é um fenômeno psíquico de autonegação. Quando um povo aplaude um ataque econômico ao seu próprio país, apenas porque esse ataque vem de seu ídolo, temos um sinal claro de que a política foi substituída pela devoção. Como advertiu Jung, a massa é sempre suscetível ao contágio psíquico, especialmente quando guiada por figuras que encarnam arquétipos poderosos. Trump, nesse contexto, torna-se o arquétipo do pai justo, mesmo quando pune. O preço dessa identificação é alto: empregos, dignidade, autonomia política. Mas para a psique infantilizada pela ilusão de pertencimento e força herdada, esse preço parece justo. Afinal, na fantasia do devoto, sofrer por amor ao líder é uma virtude. O desafio, portanto, é psíquico antes de ser político. Precisamos restaurar a capacidade de diferenciar autoridade de autoritarismo, influência de submissão, pertencimento de idolatria. Enquanto isso não acontecer, continuaremos a ver multidões aplaudindo sua própria ruína, desde que venha acompanhada da bênção de um pai autoritário que fala inglês. A jornada pela psicologia do bolsonarismo, do trumpismo e do fenômeno do patriota que aplaude o próprio ataque revela algo fundamental. Estamos diante de um espelho coletivo, onde nossas feridas, medos e desejos inconscientes ganham forma e voz. Projeções de sombra, narcisismo coletivo, mecanismos de defesa psíquicos e o eterno complexo de inferioridade, a conhecida síndrome do vira-lata, se entrelaçam para criar uma realidade onde o inimigo interno é confundido com o externo, e o culto à figura autoritária substitui o diálogo racional e a responsabilidade cidadã. Joseph Campbell nos lembra que os mitos moldam a consciência coletiva e que a libertação só acontece quando substituímos mitos ilusórios por narrativas mais verdadeiras, que acolhem a complexidade humana em sua totalidade. Luz e sombra, ordem e caos, poder e vulnerabilidade. A saída desse ciclo não está na simples rejeição do outro, nem na demonização de figuras políticas, mas na coragem de olhar para dentro, reconhecer nossas próprias sombras e integrar o que negamos. Só assim poderemos construir uma cidadania plena, madura e responsável, capaz de resistir à sedução das máscaras e das projeções. No fim, o verdadeiro patriotismo começa quando amamos nosso país com a mesma honestidade e profundidade com que nos amamos a nós mesmos, com imperfeições, contradições e tudo o que isso significa. Se você chegou até aqui, convido você a continuar essa reflexão no seu dia a dia. A política é apenas um reflexo da psique coletiva. O desafio maior é transformar a nós mesmos e, a partir daí, transformar o mundo ao nosso redor. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e a sua opinião. Muito obrigado por assistir.